Um, dois, três. Um, dois, três, João. Assentada à direita do Pai, tu reinas, Senhor. Estás vestido de honra e glória, tu reinas, Senhor. Entronizado entre os louvores, tu reinas. Tua igreja declara ao único que é digno. Reina, Senhor. Assentada à direita do Pai, tu reinas, Senhor. Estás vestido de honra e glória, tu reinas, Senhor. Entronizado entre os louvores, tu reinas. Tua igreja declara
nosso meio, Jesus. Obrigado, Senhor, que nós temos sido enriquecidos, porque o Senhor nos tem guardado e nos trazido o conhecimento do Senhor, porque conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E o teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso representante, o nosso sumo sacerdote, que nos tornou aceitáveis ao Senhor, Papai, pela sua justiça, nós bendizemos e exaltamos o santo nome de Jesus, porque é Ele, Deus, que abriu para nós as portas de acesso ao Senhor, e nós te exaltamos, porque não apenas nós, mas os irmãos que nos escutam agora, estão abertos, Deus, a receber a Tua palavra, a Tua vida, e nós pedimos, Pai, fala conosco essa noite, em nome de Jesus, que o Senhor afaste do nosso meio todo medo, toda insegurança, todo cansaço, toda incredulidade, tudo que não procede do Senhor, Papai, que o mundo tem bombardeado em nossas mentes. Nós queremos ser limpos agora pela Tua palavra. Então fala conosco, que cada um dos meus irmãos venha reter o que é bom, e que pela Tua graça, Papai, todos sejam edificados, e desde já, Jesus, receba a glória, a honra, o poder, a autoridade e as coroas, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, igreja. Amém, amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz. Graça e paz, igreja. Graça e Aê, paz. aleluia. Amém. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Então tá bom. Temos também os irmãos que nos assistem pela internet. A gente está começando a gravar também os louvores. Seja bem-vindo, você que está assistindo a gente. E hoje é o nosso penúltimo culto do ano. Nós temos aqui os irmãos de guerra que estão aí conosco já prontos para uma nova etapa. O Senhor tem preparado, o Senhor nos deu um tempo de preparo e chegou o momento da Igreja Veredas de Vida ela alcançar lugares, ampliar suas tendas, vamos dizer assim. Amém. E o Senhor nos tem vocacionado para isso, o Senhor nos tem instruído a entendermos que o Senhor ele é o Espírito. E aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E quando Paulo disse isso, lá em 2 Coríntios 3, no verso 17, ele está dizendo que não é a liberdade em termos de fazer o que você quiser, embora isso também se inclua nessa liberdade. É uma liberdade superior. Fala da liberdade do seu espírito em não se reter. Em não se reter naquilo que o Senhor... naquilo que você tem vivido, experimentado, visto e percebido na sua vida pelos 5 sentidos. Porque a partir do momento que você nasceu de novo, você se tornou o Espírito. Deus Pai é Pai dos Espíritos. O Senhor é o Espírito. Então quando você nasceu de novo, você se tornou um Espírito. Mas você ainda, por breve tempo, habita neste plano físico. O Senhor prometeu para nós novos céus e nova terra. E este momento, ele começa hoje. Ele começa a partir do momento em que você nasceu de novo, na verdade. Amém. E é esse o tempo da renovação, esse é o tempo da esperança, esse é o tempo de que as coisas velhas vão definitivamente saírem da sua mente. E Deus vai trazer para você a realidade daquele versículo que está também em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém. Então, o que o Senhor quer trazer para nós agora é a porta da esperança, vamos falar assim, né? Não é o Silvio Santos, mas entenda, é algo superior, é algo que vai trazer para mim e para você uma liberdade, que é o quê? Você vai começar a caminhar a sua vida e você não vai mais ser retido, aprisionado pelas suas emoções, porque são elas que nos impedem de romper em Deus. Não tem maior cativeiro no mundo, no universo,
do que você mesmo, preso a si mesmo. Quando você está preso na opinião do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do pastor, de quem quer que seja. Então, o Senhor nos chama à liberdade. E é essa liberdade que Jesus veio trazer para nós. É uma liberdade íntima. Enquanto no Antigo Testamento, o Senhor, por o Espírito não ter sido derramado sobre as nações, o Senhor precisava tocar os homens a partir do plano físico. E como Ele fazia isso? Para acessar a alma do homem. As circunstâncias eram permitidas. As circunstâncias eram, profetizadas por Deus para que quando a adversidade viesse e o homem fosse tocado por ela, nesse momento de maior sofrimento, é um momento onde a porta se abre para que Deus possa visitar a raiz do problema. Porque tudo o que nós vivemos é reflexo do nosso íntimo. Tudo. Você, querido, e eu, nós somos retroprojetores de Deus. O que um retroprojetor faz? Ele vai exibir uma imagem de você pulgar nele. Então, quando Deus criou a alma do homem, Ele soprou nela, o Espírito, e o homem se tornou uma alma vivente. Então, a alma do homem, antes dela ser dada ao homem, Deus criou todas as coisas falando. Lembra? Disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus falou para fazer separação entre firmamento, terra, céu, água, os animais, as árvores. Então Deus foi falando. Só então Ele soprou no homem a alma dele. Por último, em Gênesis 2. Então significa que enquanto Deus falava, Ele programava a alma do homem para que quando Ele fosse dar ao homem a alma dele, Ele viesse com um programa que sustentaria o mundo do lado de fora. Eu vou esclarecer mais. Deus, na pessoa de Jesus, é quem? O caminho, a verdade e a vida. Mas nós vamos tratar nesse primeiro momento com a verdade. Nós estamos falando que onde há o Espírito do Senhor, ali há a liberdade. Então a liberdade, ela procede do Filho, Jesus Cristo. E o Filho é a verdade. Amém? Amém. Então Jesus, Ele veio naquele momento, embora não fosse manifesto com o nome de Jesus Cristo, Ele era a palavra de Deus. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Esse disse Deus é a participação de Cristo na criação. A palavra de Deus, a palavra criativa de Deus. Então Jesus é o verbo, é aquele pelo qual Deus fala e a coisa acontece. Quando Deus diz, ainda que não tenha se manifestado aos nossos olhos, a partir do momento que saiu da boca de Deus, aquilo já é verdade para os olhos de Deus. Então Ele não vê mais o problema. Ele vê o que Ele disse. Disse Deus, haja luz, viu luz. Ele não disse trevas, enquanto via trevas. Ele disse o que Ele queria ver em meio às trevas. Amém? Amém. Então Ele viu porque Ele disse. Então, o que acontece? A sua alma, quando foi soprada, vamos pegar a alma de Adão. Quando Deus soprou a alma de Adão no Éden, a alma dele veio programada com todas as palavras que Deus disse na criação, porque o íntimo dele precisava refletir o que estava lá fora. Na verdade, porque Deus é o Criador, o homem não precisava estar antes. Então Deus poderia ter criado o homem por último. Vocês estão me entendendo? Uhum. Então Deus programou o homem por dentro para que tudo que estivesse lá fora tivesse uma sustentação na verdade íntima do homem. O que é a verdade íntima? É a palavra que Deus já tinha implantado no homem. Então a palavra que Deus colocou no íntimo do homem, ela rege o mundo dele. Os céus são do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Então cada um de nós é responsável pelas suas circunstâncias, por viver o que vive. Ou seja, o que Deus te deu em Cristo Jesus, a palavra e o Espírito de Deus, Ele te deu uma condição de recriar totalmente a sua vida. Amém. De modo que você alcance o seu propósito. Porque Deus, Ele poderia muito bem ter cumprido tudo em Cristo Jesus e não deixar nada para o homem. Mas a Bíblia fala em Gálatas que os anjos anelam perscrutar os mistérios de Deus. Os anjos gostariam de servir como Deus vocacionou os homens para fazer. Mas Deus não deixou, por quê? Porque Deus quer que nós que estivemos lá, hoje estamos na luz, das trevas para a luz, possamos testemunhar o que era e o que é. Amém. Então, é pela experiência. Então, os anjos não experimentaram isso.
Existem os caídos, que são os demônios, e existem os que não caíram, que são os anjos, que servem o Senhor. Então, os que não caíram não podem testificar nada, e nem os que caíram, porque eles não passaram pelo processo de redenção. Amém, igreja? Amém. Então, a palavra de Deus, ela quando entra na sua vida, ela tem o dever e o poder de reprogramar a sua mente. Amém. Por isso que Paulo fala assim, Romanos 12, verso 1 e 2. Vamos lá comigo. Romanos 12, verso 1 e 2. Até esqueci, João. Vocês acharam comigo aí, irmãos? Pode. Romanos capítulo 12, versículo 1 e verso 2. Lá diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, isso é tão profundo que Paulo, ele está nos 11 primeiros capítulos de Romanos, falando a respeito da justificação pela fé. Ele fala em Romanos 1 a respeito da obediência por fé, que é a vocação do serviço cristão. Tipo assim, nós somos chamados para obediência por fé, e ele fala assim depois, Romanos 1,17 mais ou menos, o meu justo viverá pela fé. E ele vai falando a respeito da ira de Deus, e ele vem falando que todos pecaram, e Jesus Cristo é a propiciação dos pecados. E aí ele faz a comparação entre a lei e a graça. Depois ele entra na vida no Espírito em Romanos 8. Né? Ele entra assim em Romanos 8, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele fala da intercessão do Espírito. E ele vai desenvolvendo, fala dos judeus, dos gentios. E quando ele chega aqui, depois de esclarecer todo esse resumo que eu fiz para vocês, ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, eu insisto com vocês, tipo, pelo amor de Deus, né, pelas misericórdias de Deus, que entregueis o vosso corpo para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está falando aqui? Como você cultua a Deus? O livro todo de Romanos fala que o Senhor é um Espírito. Então, Deus, ele é servido pelo meu Espírito. Amém? Amém. Lá em Romanos, no capítulo 1, verso 9, Paulo fala assim, Deus a quem sirvo em meu Espírito. Então, quando você vai e vê que Paulo fala dessa forma, tudo o que não envolve a mentalidade de Cristo é perda de tempo na terra. Não tem valor para Deus. Ainda que você possa ganhar milhões de almas e... quando eu digo isso, é computado, né? Porque tem irmãos que contam, eu ganhei tantas almas no ano, outro milhões em congresso, isso. Mas não é assim que o reino de Deus funciona. A contabilidade vale só para o homem. Porque você e eu só podemos, a longo prazo, perceber quem nasceu de novo e quem não nasceu. Não dá, aceitou Jesus, nasceu de novo, está salvo. Não é assim que funciona. Tem que ver a mudança íntima. Você precisa nascer de novo e aqui dentro, em algum momento da sua vida, precisa frutificar. Então, não basta nascer de novo no conceito humano e nada mudar na sua vida. Porque se nada mudar, tudo que você teve foi uma emoção. Você chorou lá na frente, gostou do que ouviu, o pastor orou com você e por causa da sua oração você foi salvo. Não é assim que funciona. Ou nasceu de novo, ou não nasceu. Então Jesus fala assim, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. João 3,6. Então Deus é servido pelo Espírito. Então Paulo está dizendo aqui que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que entregueis, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui ele está dando o caminho do serviço a Deus, do culto a Deus. Então Deus é cultuado através de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas não posso separar do segundo. Eu vou envolver o segundo de novo e nós vamos entender o que o Senhor quer dizer para nós. E não vos conformeis com este século. Então você vê que a ligação com o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus tem a ver com a conformidade com este século. São ideias ligadas, ele está continuando a frase. Então o que isso significa? Significa que o que Deus espera de você é que os seus desejos sejam mortificados pela cruz. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, como fala, simples. Você era uma pessoa que antigamente tinha o hábito de fazer algumas coisas que você ia na onda dos outros. Vou com os meus amigos fazer isso, aquilo.
vou sair, vou me prostituir, vou fazer o que quer que seja. Agora, pela renovação da sua mente, entenda, a renovação da sua mente está implícito o sacrifício vivo, santo e agradável. E isso, em outras palavras e bem simples, fala da edificação da sua fé. Judas, verso 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. É assim que fala, Judas 20, 21. Esse tipo de edificação vai levar você a um culto racional a Deus. O que é um culto racional? Você vai entender com a mente do seu homem espiritual quem você é agora em Cristo. E dessa forma, você não vai entrar em conformidade com as propostas do mundo. Você não vai depender do que o mundo te propõe. O mundo te propõe que você tem que se matar de trabalhar e ser o melhor, porque se você não for o melhor, pode não dar certo na sua vida. O mundo diz para você que você tem que tomar remédio, tem que tomar vacina, isso e aquilo. Em Cristo Jesus, a sua realidade é superior. Você, no seu espírito, jamais fica doente. Você, no seu espírito, não tem falta de nada. Você, no seu espírito, tem todas as promessas de Cristo Jesus disponíveis para você. Mas, Tony, por que eu não recebo? Porque você não pensa com a mente espiritual. Você pensa com a sua mente natural. Então, Deus não é Deus de comunhão com a carne. Deus não é Deus da carne. Ele é Deus do Espírito. Ele é Pai do seu Espírito. Então, se a sua mente se edificar, você vai fazer o quê? Olha só, Romanos 12, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Você vê que ele não está nem falando transformar somente, ele fala transformação completa, transformai-vos. Então, significa que quando a sua mente mudar, você muda. Amém, é verdade. Muda completamente o seu corpo, a sua vida, porque com a sua... Oi? Aqui está entendimento. Entendimento? Legal. É uma outra forma de você entende as coisas. Sim, porque Deus quer nos dar compreensão do que nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. Amém. Então, Jesus pagou o preço, e quando nós não entendemos isso, nós estamos depreciando a graça. A gente está desmerecendo o favor de Deus porque queremos merecer a nossa justiça. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, porque dia não cai do céu, porque isso e aquilo. E não cai mesmo, queridos. Não cai. Porém, o que o Senhor nos orienta é que, quando nós andamos em obediência por fé, as bênçãos seguirão você. Você é um imã de bênçãos. Amém. Você é um imã de Amém. bênçãos. Eu recebo essa palavra. Então, o que me impede de ver essa realidade no plano físico é que a minha mente não busca lá em cima, ela busca aqui. Ela está tateando as coisas e Deus não é achado de modo físico. Você não alcança Deus assim, você alcança Deus aqui. Olhando para o alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente. Por que firmemente? Porque tem gente que olha e daqui a pouco já baixou o olho de novo. Tem gente que confia, mas sai do culto, já está pensando no problema, já está murmurando que não tem isso, já está reclamando da dor, já está reclamando disso, daquilo. Então é isso que entra em choque na sua vida. Mas o Senhor quer mudar a sua mente. O Senhor quer mudar a sua vida. Amém. O Senhor quer mostrar o que é seu e quem você é de verdade. Porque você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que os livros falam a respeito seu. Você não precisa de autoajuda. Você precisa de Cristo Jesus na sua vida. Amém. Então, a renovação da sua mente vai te dar condição de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentar fala de desfrutar com a alma. Fala de desfrutar emocionalmente dessa verdade. Então, Deus me fala, eu sou rico, mas aqui dentro eu estou duvidando de tudo e de todos. Mas se o Silvio Santos fala assim, eu sou rico e me dá o dinheiro, aí eu acredito. Como se o Silvio Santos fosse Deus porque eu vejo. Então, o Deus deste século, fala em 2 Coríntios 4, no verso 4, cegou o entendimento dos incrédulos. Você nasceu de novo. Você tem a porta aberta para ter a renovação da mente. Só que o que me falta, ou falta para você, é entrega. Entrega. Você trabalha 10 horas por dia, 6 horas, 8 horas por dia. Você faz várias coisas. Talvez durma o mínimo possível. Mas para orar não consegue. Não dá tempo. Por quê? Porque nós damos prioridade para aquilo que julgamos importante. É importante trabalhar? É. É importante ter relacionamento com a família? É. É importante ser saudável? É. Mas orar não é nem tanto. A gente fala isso para Deus com o nosso testemunho.
Mas Deus é tão amoroso por mim e por você que Ele não se ofende. Ele está o tempo inteiro tentando mostrar para você que tem uma saída e que Ele é a sua melhor opção. O tempo inteiro. Deus já sabia. E não é pego de surpresa com as suas renúncias de tempo com Ele. Renúncias entre aspas, né? Você arruma um tempo, não, agora eu vou orar. Aí você lembra que você tem outra coisa para fazer, você vai lá e faz outra coisa. Então, queridos, a nossa falta de percepção da prioridade é o que nos torna deficientes na fé. Aí faz uma igreja doente. E quando eu digo igreja, eu estou falando só do externo. Porque a igreja de Cristo ela é espiritual, saudável, perfeita, porque foi Ele quem comprou, Ele que pagou, Ele que santifica, Ele que justifica. Por isso é dele a glória. Amém. Jesus, quando Ele desceu aqui em forma de Deus, homem, né, nascido de mulher e do Espírito, Ele quis cumprir o meu papel, e o seu, e o de Deus. Ele é o reconciliador. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o justo e justificador. Então, para Ele não perder nada, Ele veio sendo homem e sendo Deus. Porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele falou assim, eu não vou dar na mão do homem a responsabilidade de chegar até o fim. Eu vou assumir. Aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então Deus não quis te dar essa responsabilidade. O que Ele quer é te mostrar o quanto isso é verdade na sua vida. Aí tem muitos irmãos que estão aí fora, tomando lapada nas costas, coisa que Jesus já carregou por nós. Nós não precisamos apanhar de ninguém. Nenhum pastor tem que dizer que você está errado, que você é pecador, que você é mentiroso, que você é adúltero. Nem pode te impedir de aproximar da ceia do Senhor. Ninguém tem esse poder. Ninguém tem esse direito. Jesus está agora estabelecendo os seus filhos na terra. Amém. Isso significa que em breve todo mundo verá quem serve e quem não serve a Deus. Tá? A promessa lá em Malaquias 3. E vós sabereis a diferença entre os que são e os que não são. O Senhor está fazendo separação. E como que isso é feito? No poder e na verdade. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para a salvação. E o que salva é a verdade. Cristo Jesus. Queridos, nós estamos entrando num tempo em que as pessoas estão misturando a renovação da mente mediante a palavra e o Espírito de Deus com o autoconhecimento mediante a mentalidade aí fora. Quem já ouviu falar a respeito do poder da mente e conseguir as coisas conforme quer? Levanta a mão, já ouviu? Então, se a sua mente mudar, você pode. Só que tem um problema aí. Quando a sua mente não é renovada na verdade e nem na sua nova criatura, é um perigo enorme para a sua vida, porque não tem fundamento. Como assim, Tony? Tudo que Deus constrói, tudo que Deus faz, nós falamos em Eclesiastes 3,14, lembra? Tudo que o Senhor faz durará eternamente. Agora, quando sou eu quem faço, ainda que eu possa obter algo pelo poder da minha mente, aquilo não se sustenta, porque o meu emocional continua doente. Eu não posso me autocurar se eu não tiver nascido de novo. Eu não posso me auto-restaurar se eu não tiver recebido a graça de Deus, a nova natureza, a palavra do Deus vivo, revelada para mim. Não dá. Não dá. Ah, mas eu posso isso e aquilo. Irmão, tem argumento para tudo quanto é coisa. Mas a verdade é uma só, Jesus Cristo. Se não é Jesus resolvendo você por dentro, o autoconhecimento sem Cristo é a maior cilada da sua vida. Porque o diabo pode revelar coisas para você que você, por falta de discernimento, por ter um espírito morto, acredita e faz a vontade dele. Porque a voz de Deus ninguém imita. Ninguém imita. O diabo se disfarça de anjo de luz. Mas ele não tem poder de falar como se fosse Deus. Se você tem a mente renovada, você discerne. Se você não tem, você vai literalmente entrar nos laços dele. Porque a carne, quando ela está muito forte, o diabo sabe a frequência. Amém, igreja? Amém. Então a renovação da mente é muito mais do que te dar coisas. É libertar você das circunstâncias para que você cumpra o propósito e não seja parado pelos seus medos, pelos seus receios, pelas suas dúvidas. Amém? Amém. Então, o que o Senhor quer falar para nós? A vontade dele não é ruim, como parece, porque tudo que Deus nos diz e parece ruim é porque a nossa carne não gosta. E a carne é inimiga de Deus. Totalmente. Então, quando Deus fala, você não gosta, isso é sua carne. Sabe o que é Deus falando com a sua carne? Você recebe a palavra, mas, Deus, isso aqui se Deus, ou então, finge que não está ouvindo. É tudo carne, é o bife. Já sabe, né? O que é? É o açougue, alguns é açougue. Enfim, mas não importa o tamanho de carne, só passa a espada nesse açougue aí. Não deixa passar assim não.
Então, queridos, o que o Senhor quer levar a gente hoje? A compreensão de que você não é mais o que você era, você nasceu de novo. Existe um novo mundo, uma nova etapa na sua vida e que Deus não está lembrando de mais nada do que você fez. Amém. Deus pegou os seus pecados e lançou no mar do esquecimento. Quem lembra os seus pecados não é o Espírito Santo. Tem gente que fala assim, o Espírito está me incomodando porque eu pequei com o irmão lá, eu tenho que fazer isso aqui. Deus não incomoda ninguém não, Deus não é chato. Deus é amor. Quem incomoda é o diabo. E o que acha ruim das coisas é a sua casa. Não tem nada de, o Espírito está me incomodando. Não tem nenhum Espírito que incomoda, não. O de Deus, não. O de Deus te mostra sem te expor. Ele mostra para você e fala, isso aqui, tá vendo? Vamos mudar isso aqui? Ele pega na sua mão. Ele não fica mandando você fazer na sua força. Quem manda fazer isso é o diabo em cima da sua justiça própria. Ou seja, da sua mentalidade antiga. Da sua forma própria de pensar. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver porque isso é certo. Com Deus não tem certo e errado. Tem verdade e mentira. O diabo, ele é o quê? O pai da mentira. Vamos comigo para João, capítulo 8. Abre aí comigo, por favor. João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 29. Nós vamos ler bastante, viu, querido? João, capítulo 8, para dar contexto. João, capítulo 8, a partir do versículo... Não, vamos ler a partir do 21. Logo depois de Lucas, aí. João capítulo 8, versículo 21. Amém? De outra feita, lhes falou, dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso intenção de suicidar-se? Por que diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essa digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Para um pouquinho. Como que você agrada a Deus? Com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Amém. Continua aqui, verso 30. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, para um pouquinho de novo. Se vós permanecerdes na minha palavra. Antes um pouquinho, ele falou de fé. Certo? Então, a fé é a sua nova natureza. Eu estou dando isso à luz da sua nova natureza. Aqui não havia ninguém nascido de novo, só Jesus. Eu estou trazendo para o nosso tempo, nosso momento. Então, presta atenção. A fé, ela é a sua nova natureza. É a sua nova condição. É a sua nova realidade disponível para este tempo. Isso é fé. A fé é o jeito de Deus de ser. Vou repetir. A fé é o jeito de Deus de ser. Como assim, Tony? Tudo que Deus quer, Ele fala. E porque Ele fala, Ele tem. E porque Ele tem, Ele é. Na verdade, é o contrário. Porque Ele é, Ele tem. Amém, igreja? Amém. Então, o que está acontecendo aqui? 31 de novo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quando uma pessoa não tem uma palavra de Deus para fazer qualquer coisa que seja, não é discípulo de Cristo. Vou repetir. Quando uma pessoa não tem uma palavra de Deus, ela não é discípulo de Cristo. Como assim, Tony? Toda comunhão, todo processo, toda obra de Cristo Jesus começa em nós. É Deus, Filipenses 2, verso 13, quem efetua em nós o querer e o realizar. Segundo a sua boa vontade. Se Deus não efetua em mim o querer, como Ele faz isso? Através da palavra de Deus. Ele implanta a palavra em mim. Essa palavra, à medida em que eu pratico ela libera o poder de Deus. O poder de Deus é a minha fé saindo e fluindo para fora. Então o que ela faz? Ela vai me limpar por dentro e transmitir o que Deus fez em mim para o lado de fora.
Isso chama-se obediência por fé. Deus falou com você, você reproduziu o comportamento, essa reprodução de comportamento dá o poder de Deus te restaurar e realizar do lado de fora o que Ele fez em você. Amém? Amém. Então o que o Senhor está fazendo aqui agora? Ele está dizendo que se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E olha que interessante, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então quando você permanece na palavra, que é algo que Deus te fala a respeito de alguma coisa, sempre tendo como a Bíblia o prumo. Não é Deus falar assim, você vai ter sucesso, você vai dar tudo certo. Não é isso. Porque isso é verdade, mas não é isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é Deus te dar agora a sabedoria de ser como Ele é. Amém. E porque você é como Ele é, filho de Deus, você é um espírito, você pode agir como Ele age, a imagem e semelhança de Deus. Então Deus está restaurando isso no homem. Então, Deus pegou uma massa corrompida, que é a alma do homem, e está agora reprogramando essa alma. E isso libera muito mais poder, exige muito mais poder de Deus do que a criação. Então, Deus está agora numa obra que é poder puro na sua vida. É por isso que eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos ter comunhão com Ele, porque é Ele que efetua em nós o querer realizar. É Ele que é responsável em resgatar a minha intimidade. Quando eu digo intimidade, eu falo da minha alma. Quando eu me torno cooperador. 1 Coríntios 1:3. Nós somos cooperadores de Cristo. Nós somos lavoura de Deus. O que é lavoura? É onde Deus planta sementes. O que são sementes? A palavra de Deus. Jesus fala, lembra? O semeador saiu para semear. Determinada semente caiu em terreno pedregoso. Outra semente caiu à beira do caminho. Vocês lembram dessa passagem? Então, é disso que Jesus está falando. A minha alma e a sua são sementes. São terrenos, lavoura, onde Deus planta e cultiva. Como que Deus cultiva? Quando você está edificando a sua fé. Você vai orando em outras línguas e meditando. Deus vai só nutrindo, regando com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, disse Deus, haja luz e houve. Então antes de você falar e acontecer, o Espírito tem que pairar. Você está orando e Deus está mexendo no seu íntimo. Você está orando e Deus está mexendo no seu íntimo. Aí Deus te dá a palavra. Você fala e você vê. Amém, igreja? Amém. Então o Senhor está nos ensinando que o que nós devemos fazer a partir de agora é cuidar do sacerdócio. 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, chamados para proclamar as virtudes do reino. Então, virtudes do reino fala não apenas da sua natureza de rei, mas da sua condição de reinar. E nós reinamos através do nosso sacerdócio. Você se edifica, Deus vem e põe em você uma mente de realeza, que é a mente de Cristo. Jesus é rei, queridos, rei dos reis. Então, enquanto a minha mente e a sua não for uma mente de realeza, nós não reinamos. Mas entre a mente de realeza e o que eu digo estou porque eu não sou. Eu estou ainda pensando segundo a carne, mas eu não sou carne. Então entenda. E entre um espaço e outro, existe algo que se chama cruz. Você vai passar pela cruz, como? Se edificando, porque você nem vai perceber. Vai doer, talvez você chore, você reclame, porque você vai perder as coisas. Tudo o que você construiu segundo o seu esforço, passo a passo, Deus vai tirar da sua vida. Quanto mais você se edificar, mais essas coisas vão sumir. Mas quando Ele te devolver, meu querido, é muito mais do que você pode imaginar, pensar e etc. Deus, Ele tem dupla honra para quem o ama. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais penetrou o coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Deus é aquele que se entrega. Quem ama Deus é aquele que passa tempo. Quem ama Deus é aquele que está disposto a começar a viver no Espírito. Amém? Amém. Então continua comigo lá. Se permanecerdes vós na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, o que é permanecer? Você continua fazendo só o que Deus te fala. E aí você vai conhecer a verdade. E ela vai libertar você do cativeiro emocional que nós começamos a falar desde o princípio. Você tinha medo de fazer as coisas, por exemplo, de empobrecer e nunca ser feliz na vida? Esse medo vai ser removido e substituído pela riqueza de Cristo Jesus. E quando eu digo isso, é riqueza íntima. E quem tem riqueza íntima não tem falta de nada lá fora. Jesus, você nunca viu Jesus falar assim, tenho aqui 100 denários, vai comprar pão para o povo. Eu tenho aqui, 400 dracmas, vai comprar água para o povo, comprar as coisas. Jesus nunca disse isso.
Ele pegava, o que vocês têm aí? Ele pegava o que nós tínhamos daqui. Senhor, eu te dou graça. E ó, todo mundo comia e sobrava. Então é esse Espírito que Deus quer te dar. Amém. Na verdade, Ele te deu e você pode desfrutar. Não é do que você obtém, é do que Ele te dá. Glória. É do que Ele te deu. Porque tudo está feito no Espírito de Cristo. Amém. Então, é isso que precisa entrar na nossa mente. A graça de Deus é o que Ele nos trouxe para desfrutarmos dessa verdade. E o Verbo que se fez carne, cheio de graça e de verdade. E esse Verbo que se fez carne que habita em você, cheio de graça, tanto que quer te encher de graça e de verdade. Então, é o alinhamento entre a sua mente, na verdade a mente de Cristo, e a sua alma. Entre as emoções, a sua alma, a sua mente sarada, vai sarar a sua alma. E aí você vai ter o que é próprio da sua nova natureza. Riqueza, honra, conquista, liberdade, etc, 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 que não dá nem para qualificar, que é muita coisa. Queridos, Jesus criou milhões de universos. Não tem um só, tem um monte. Um monte de galáxias, etc, que continuam crescendo. O universo. E Ele escolheu botar em você. Amém. Ele escolheu você. Tem um sol gigantesco, aí tem estrelas muito maiores que o sol, buraco negro, etc. Coisa mais linda do mundo, mas Deus falou assim, não, eu quero esse aqui. Esse que tem problema mesmo que eu quero. É Ele. É esse que Ele quer. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E quando eu falar arrependimento, o irmão já pensa, parar de pecar. Não é. Não. Jesus está chamando você à comunhão para que Ele, renovando a sua mente, te mostre que o que você fazia não era o melhor para a sua vida. Ele vai libertar você te ensinando. Não é você se esforçando para largar. Não adianta. Se você for no seu esforço, é abstinência. Se você for no seu esforço, uma hora vai voltar. É Jesus quem faz. Ah, o irmão está favorecendo a licenciosidade, todo mundo vai sair pecando agora. Querido, quem peca, peca com ou sem graça. Se você nasceu de novo, o seu desejo muda. Não estou aprovando o pecado. O pecado mata, e a Bíblia fala isso. Entenda? Só que não adianta você se esforçar na sua carne. Você vai para Cristo, Ele vai resolver, porque a raiz não é o que você faz, é o que você sente. Na verdade, não é o que você sente, é o que você pensa para sentir. Você pensa algo ruim, você sente, isso me ajuda. Você vai lá e faz. Então Deus tem que mudar aqui, ó. Renovando a sua mente, Ele tirou o problema. A palavra que fala assim, se permanecerdes vós na minha palavra, o que ela faz? A palavra de Deus tem o poder de entrar na sua mente e se estabelecer antes de quando o desejo foi gerado. Amém. Então Deus planta embaixo da raiz. E aí você vai edificando a sua fé e aquilo vai limpando, vai tirando para fora o que estava em cima e substituindo com raiz já. Vocês estão entendendo? Como que isso é poderoso? Então Jesus põe a palavra dentro da sua mente e aí a palavra cresce, ela renova tudo. Amém. Então aí remove o problema. Por quê? Mudando a mente, sara a emoção. Sarou a emoção, você não vai fazer mais. Então Deus é um Deus de cura. Por isso que várias vezes nas traduções Jesus fala assim, a tua fé te salvou, em outras a tua fé te curou, porque a palavra no grego é a mesma. Então salvação e cura é a mesma coisa. Está implícito uma coisa na outra. Amém? Amém. Então, permanecer na palavra, é o que Deus te diz que vai libertar a sua alma, que vai libertar você dos comportamentos ruins. Se eu disser para você que você não pode fazer isso e aquilo, eu estou te colocando no jugo da lei de novo. E Jesus, Ele não veio trazer lei, Ele veio trazer graça e verdade. O que é? Restauração e liberdade. Liberdade no espírito de uma mente renovada. Você não vai fazer o que você fazia porque você não é a mesma pessoa. Amém? Amém. Então continua comigo, verso 33. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém como dizes tu. Perdão. De novo, 33. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então olha para você ver o que Jesus está falando, como isso é sério. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Então por que cometer e ser escravo? Aí a primeira coisa que você pensa, mas como que eu sou escravo daquilo? Você está olhando, aquilo me amarra? Amarra sim. Quem comete lá fora é escravo aqui dentro. Aqui dentro tem algo que prende esse mau hábito lá fora. É disso que ele está falando aqui. Nossa, eu nunca ouvi isso. Pois é, irmão. Então Jesus está trazendo para você o poder de Deus pelo Evangelho. Amém. É isso que vai mudar a sua vida. Então continua comigo aqui, ó, verso 36. 35. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está falando dele. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele fala que antes, o escravo não fica para sempre na casa. Agora, casa, faz sentido? Faz sim, queridos. Jesus fala assim, a minha casa será chamada casa de oração. O escravo do pecado está falando de você preso ao hábito. Não fica para sempre na casa, ou seja, depois ele emenda, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você vai perder esse mau hábito pela mudança, pela restauração íntima da sua vida. Amém. Se o Filho vos libertar. Se você se esforçar, será livre? Não. Se o Filho te libertar, se a sua comunhão com Jesus Cristo te mudar, você é livre. Senão, você é um cara que vestiu uma máscara. Uma mulher que vestiu uma máscara. E mais cedo ou mais tarde vai ser tentado e vai cair de novo. Todos estão me assustando. Não, porque eu estou te dando saída. Você é amado assim mesmo. Você nunca foi bom, nem eu. E se diz que foi, você está mentindo. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Jesus veio atrás de nós, que são pecadores que precisam mudar a mente. Arrependimento. E arrependimento, segundo Jesus, é mudança de mente e de coração. Não é parar de fazer coisas. Isso quem pensa, fazer ou não fazer, é a carne. Toda vez que vocês pegam, não, isso aqui eu não posso, porque a palavra de Deus faz isso aqui, isso aí é carne. É a sua carne tentando fazer o que é certo. E nós não vivemos de fazer o certo ou errado. Vivemos da verdade. Nós vamos continuar aqui, vocês vão entender. Verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então, olha só. Eles puxam para si um título, porque Abraão é o pai da fé. E Abraão é da onde Deus tirou a descendência dos judeus. Então, a falta de entendimento deles fazia eles pensar que porque eles vieram de Abraão, o povo judeu iniciou-se em Abraão, eles eram daqueles que Deus salvaria. Mas não é isso. Tanto que a minha palavra não permanece em vós, vocês querem me matar. Então você vê que a ideia aqui é de morte, é de ódio. E Abraão, ele foi chamado de o pai da fé. E Jesus está falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Se é pela fé que eu e você temos comunhão com Deus, como que pela fé eu vou querer matar? Se Abraão é o pai da fé, vocês estão me entendendo? Uhum. Então, a fé não vai desejar o mal do próximo, a fé não quer destruir ninguém que está ensinando e confrontando mediante a verdade. A fé não quer isso, o que quer isso é a carne. A carne faz, quero matar. O Espírito não, o Espírito ele sabe receber isso. Então, continua comigo aqui, verso 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, porém fazeis o que viste do vosso pai. Então, olha só, Jesus está separando as paternidades. 39. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. De novo, ó. Disseram eles, nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Olha como é que ele está ficando bravo já. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Queridos, imagina a ousadia de Jesus, ele ser o único falando com meio mundo de gente ali. Vocês são tudo filho dos outros, para não falar outra coisa. Vocês, sabe? Vocês estão tudo errado, só ele está certo. Se o cara chega aqui e fala, vocês estão tudo errado, entre aspas, você não conhece o cara. O que esse cara pensa que é? Primeira coisa que você pensar. Mas Jesus ele era tão maduro, tão livre no espírito, na emoção dele, que ele falava mesmo. Ele não estava nem aí. Então olha como é que continua aqui. Verso 43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Opa! Então significa que eles estavam ouvindo, mas são incapazes de ouvir? E aí? Eles não estão ouvindo? Jesus está falando, estão respondendo? Então como que eles são incapazes de ouvir? Tony, você me pegou. Então eu vou dizer para você. As palavras que Jesus fala, ele fala em João 6 que são espírito e vida. Então elas se discernem espiritualmente. Todos eram mortos espiritualmente ali, então não entendiam Cristo. Quando a carne ouve a palavra de Deus e tenta fazer o que Deus manda, problema. Quer matar Jesus, quer matar o próximo, quer se encher de favor. A palavra de Deus plantada, entre aspas, na mente carnal, produz egoísmo. Tudo que a pessoa faz é pensando nela primeiro. Agora, quando vem plantado no seu espírito, você quer amar, você quer dar. Porque é natureza da nova criatura, de Cristo Jesus, o amor. Ele é o amor. Estão percebendo, queridos? Qual que é a diferença?
Então vamos continuar aqui, ó, verso 44. Agora Jesus pega pesado, ó. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Então nem papo na língua teve. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso pai da mentira. Ou seja, vocês são tudo um bando de mentirosos, filho do diabo. Já pensou? Se o pastor prega isso aí em cima do púlpito, aí a pessoa fala, esse pastor é louco, você é doente, olha o que ele está falando. Não é mentira, Jesus disse. Ah, mas Jesus não é bom. Como não? Já é a carne tentando colocar Jesus na posição de réu. Aí piorou. Quando o bife chega nesse nível, meu querido, você some da conversa. Quando o bife quer pôr Jesus no lugar do réu. Acabou. Então entenda. Todas as vezes que alguma coisa na minha vida e na sua não der certo, é porque algo em mim e você não foi renovado. Algo em mim e você não foi restaurado. Nós somos responsáveis pelo mal que nos sobreveio, porque não temos uma mente renovada. Então a mente renovada restaura a alma. A alma renovada, a alma restaurada, ela acessa o reino do Espírito e manifesta o que você precisa. Amém. Efésios 1, verso 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Lá. Está lá. Se você está procurando aqui, você está procurando no lugar errado. Não é o gerente do banco, não é o fulano que faz consórcio, não é o fulano que vai estar te devendo, não é ninguém assim. É Jesus. Então já estou acabando, queridos. Então Jesus está falando que, verso 45, ó. Mas porque eu digo a verdade, não me creis. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me creis? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então olha aí. A carne não procede de Deus. Nada que vem da sua carne e da minha. Nada que vem do que eu aprendi na minha teologia. Nada que vem daquilo que eu aprendi lendo os livros. Se eu não ouvir a voz de Deus antes para iluminar a verdade no meu espírito, na minha alma, não edifica. É carne. Nossa, conhecer é muito difícil. Não é. É só entregar-se a Deus. O seu papel é só ir para Deus. Só ir para Jesus. Vai falar com Ele. Ah, mas não tem assunto. Então vai orar em línguas. Já falei já. Essa é a saída. Oração em línguas, meditação na palavra. Oração em línguas, meditação na palavra. Você tem o tempo que você quiser. Só que o tempo passa e não dá tempo de recuperar o tempo. Então assim, você é livre. Não sinta-se cobrado. Sinta-se encaminhado. Esse é o caminho. Esse aqui é o seu caminho. Onde você está te levando onde você está. E o caminho é pior do que onde você está. Esse aqui vai melhorar a sua vida. Mas custa. Custa o quê? A sua mente renovada. E a mente renovada vai trazer para você cruz. Aquele que quiser vir após mim, ou seja, o caminho que eu abri no Espírito, negue-se a si mesmo, ou seja, comece a ter a mente renovada, edifique-se, pegue a sua cruz, mortifique-se e siga-me. Romanos 8, verso 13. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E o começo do verso é, se quiseres caminhar segundo a carne, segundo o seu jeito de pensar, certamente morrereis. Ou caminhais para a morte. Então está aqui, queridos. Hoje essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Existe uma esperança para a sua vida. Você é amado, você é precioso. Jesus não está te condenando. Jesus está te chamando. Vem para cá que eu resolvo. Vem para cá que eu mudo a sua mente. Eu mudo a sua alegria. Eu mudo os seus medos. Eu não quero que você tenha mais isso na sua vida, porque você não é mais chamado para temer. Nós não temos espírito de medo, mas de ousadia e de moderação. Jesus nos deu de... É ousadia mesmo. Intrepidez, né? Então tem uma tradução que traz isso. Então, queridos, amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos tem ensinado, nos tem fortalecido. Nós não somos filhos do diabo. Nós somos filhos do Senhor, papai, porque nós nascemos de novo e essa tua justiça é a nossa justiça. Então nós somos a justiça de Deus na terra em Cristo Jesus. Abençoa os irmãos que estão ouvindo, papai, através da internet. Abençoa os que irão ouvir. Abençoa os que aqui estão. Os que nós representamos, papai, nossas famílias. Nós sabemos que são todos, papai, alcançados pelo Senhor através desse momento que nós estamos aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu oro ao Senhor para que manifeste a tua cura no corpo dos meus irmãos, para quem tiver alguma necessidade física agora, que a tua graça venha visitar e que o Senhor remova, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor visite o íntimo dos corações, remova o medo, a tristeza, que o Senhor limpe a mente definitivamente. E todo aquele que pisou e ouviu essa palavra, papai, saia 100 mil vezes melhor do que chegou, porque o Senhor é aquele que acompanha, o Senhor é aquele que faz, e nós somos aqueles que recebemos e te exaltamos, porque tu é a glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Vou pegar, vamos ceiar. Eu esqueci de avisar os irmãos da internet que a gente faz ceia todos os cultos. Deixa. Ceia todos os cultos e é uma orientação que o Senhor deu para nós. Da próxima vez que você estiver acompanhando a gente, quiser participar, sirva aí na sua casa, o pão, o vinho, você já prepara. E vai ser muito saudável para você. Porque o que o Senhor vai falar através da ceia, hoje vai mudar o seu coração. Vai mudar a sua vida. Porque muito se fala aí fora a respeito de poder ou não poder participar, mas o Senhor tem algo excelente para nós. Tá? A verdade vai libertar a sua vida hoje. Tenho certeza. Então, nós sabemos que a primeira ceia... Vou esperar os irmãos servirem aí. Chama a Ingrid também. Então, queridos, aqui na verdade é o seguinte. Nós sempre ouvimos que se você estiver em pecado, se você estiver errado, se você estiver sem comunhão com Deus, se você não nasceu de novo, tem milhões de impedimentos que colocam para você não participar da ceia. Mas existe uma realidade aí. O Senhor, quando Ele fez a primeira ceia, não foi lá em 1 Coríntios. A primeira ceia do Senhor foi realizada antes da cruz. E lá estavam todos os discípulos, inclusive Judas, que era o traidor. João reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus e dentro da mesa, em volta da mesa, Jesus solta uma palavra. Logo depois de ter lavado os pés de todos os discípulos. Um de vós vai me trair. E aí ele já começa a olhar assustado, e se perguntando, quem será? Será que sou eu? E João, quando estava deitado no peito de Jesus, olha para Pedro e Pedro faz assim com a cabeça. Pergunta para ele quem é que vai trair. E aí Jesus pega, ele molha o pãozinho no vinho e fala assim, aquele a quem eu der o pão, esse é o traidor. E aí o que acontece? Quando Judas ceia, Jesus fala para ele assim, aquilo que você está para fazer, vai e faz depressa. Então, Jesus não havia ido para a cruz. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, que Judas pecaria, e não impediu Judas de participar da ceia. Amém. Então, Jesus nunca é pego de surpresa quando você peca, quando você falha, quando você erra. Nunca. Ele é amor. E Ele vem te chamar agora, do jeito que você está, para você participar da ceia. Porque o Senhor, querido, Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Os justos não precisam de médico. Então, hoje, entenda, você é amado e não há pecado que Deus lance sobre as suas costas quando você nasceu de novo, porque fala em Miqueias que Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, Jesus não lembra mais você dos seus pecados. Ele lembra você do que Ele fez para você. Por isso, Ele te deu o Espírito. E Ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará a toda a verdade. A unção que te ensina. Saiba que você é amado e que nada pode impedir você, nenhuma regra humana, nem etc. Porque quando você compreender o que foi feito, você vai celebrar isso aqui com alegria. Isso aqui é para libertar a sua vida. Aqui está o sangue do perdão dos pecados. Amém. Aqui está a sua justiça. Você vai beber da justiça de Deus na sua vida. Você é e está tomando hoje, esses dois alimentos aqui, são os dois únicos alimentos que representam no plano do Espírito alguma coisa de grande valor. É por isso que o diabo luta tanto para afastar as pessoas da comunhão. Então saiba que ninguém tem esse poder. Mas eu pequei, mas eu adulterei, mas eu não casei ainda. Meu querido, vem agora. Vem agora. Jesus vai tratar com você. O homem não pode dar regra porque ele não deu, nem para Judas, que nem nascido de novo era. Entenda, você é amado. O Senhor vai mudar a sua vida a partir da sua compreensão do que você está desfrutando. Aqui está o corpo de Cristo. Ele foi crucificado, Ele apanhou, Ele foi moído. E pelo penoso trabalho de sua alma, o Senhor justificou a muitos. Isaías 53, a partir do verso 10. Depois você olha lá. Então, por causa do sacrifício de Cristo, Ele derramou a sua alma na morte. E ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, que era coisa minha e sua. Tudo que era carregado, negro, pesado na minha vida e na sua, foi lançado sobre as costas dele, para que você não mais precisasse carregar esse fardo de mentira, de condenação, de justiça. Nós não somos filhos do diabo não, queridos. Jesus é a nossa justiça. Ele é o nosso sumo sacerdote. E é Ele que dá a nossa destra. Amém. É Ele que nos liberta. Amém. É por causa dele que nós somos aceitos diante de Deus. Então não venha achar você que você merece ou não merece. Que a verdade é que Ele mereceu por você. E você pode vir. Amém. Pode vir. O chamado do Senhor é hoje, vem.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então vamos ceiar, queridos. Está abençoado o cálice e o corpo de Cristo, o pãozinho. Amém. Vamos encerrar. Vamos encerrar a posição de receber bênção aqui. Todo mundo? Amém? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com toda a igreja. Amém. Está encerrado, queridos. Obrigado por você acompanhou a gente. O Senhor te abençoe e te guarde. E guarde também a sua família. Amém. Quem está feliz, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus.